Salve Pangeia! Alô turma, tudo bem com vocês? Voltamos então depois de algum tempo e, salvo engano, na última aula falamos sobre a jornada do herói e o estudo, que o Campbell faz, esse mitólogo, que vai analisar várias histórias. Vocês conseguiram perceber essa jornada do herói em muitos personagens que vocês gostam aí, né? Cara, a jornada do herói atravessa muitas e muitas e muitas histórias que a gente gosta, que a gente ama. Mas bem, já entendeu, falou muito sobre storytelling, conversamos aí, foi interessante. Agora vamos dar um tempinho storytelling, vamos voltar para cá, fazer uma pequena revisãozinha, trazer alguns outros pontos que a gente colocou. Nós vamos trazer muito storytelling ainda no meio do caminho, mas vem cá que agora eu quero voltar para isso aqui. Lembra? As 3 premissas básicas aristotélicas para a construção de uma boa comunicação. Lembra disso? Ethos, pathos e logos. Lembra? Então, essas 3 premissas, o fato como a gente constrói algo dentro do coração do espectador, o fato como a gente cria o intelecto da nossa apresentação e a forma como a gente se coloca, como a gente se posiciona aí para poder assumir uma bela comunicação, certo? A gente falou dessas 3 premissas lá nas primeiras aulas. Então vou trazer mais alguns elementos aqui que vão ser importantes para a gente, tá? Primeiro ponto, retomando aqui, comunicação vem antes do PPT. Importa muito o que a gente faz antes da apresentação começar, porque é aí que a gente vai definir. Posso confiar nessa pessoa e o que ela está me falando? Posso acreditar nela? Posso respeitar o que ela está me falando? Eu vou duvidar dela. Essa primeira impressão, segundo o Daniel Goleman, que é um pesquisador, psicólogo, neurocientista que eu gosto muito, ele coloca que demora muito pouco tempo para a gente perceber se gosta ou se não gosta de alguém. Então essa impressão ela é dada num primeiro ponto. Então, o sorriso, a forma como a gente se coloca, tudo isso vai ajudar a construir. Tá? Isso vem antes do intelecto, isso vem antes da nossa apresentação, isso vem pela forma como a pessoa nos vê nos bastidores. Tá bem? Então a nossa atitude vai ser vista aí, a nossa expressão vai ser vista aí, a pontualidade com que a gente se apresenta vai ser colocada ali e até a higiene. Se eu tivesse aqui todo mulambento, talvez vocês não gostassem de mim. Tudo isso vem antes, tá? Isso mexe aqui, ó, no nosso pathos, tá? E isso diz respeito ao nosso ethos, mas vai dizer sobre o pathos das pessoas também, tá? Então é importante que a gente construa isso. Então pensa na forma como você está chegando. Pô, vou apresentar um trabalho, vou buscar ali não sei, cara, até num date, tá? Então tem que pensar como é que tu vai te portar antes e depois com as pessoas. E não tem que ser uma pessoa legal, entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Não dá pra ser um xarope ali, não olhar na cara de ninguém, não sorrir pra ninguém, aí chega pra falar e... Oi, pessoal! Não dá, né? Pelo amor de Deus, não seja assim. Então, a gente tem que ser simpático com as pessoas no corredor, nos bastidores, antes de ser apenas no palco, porque senão fica falso, né? E tudo isso vai construir a imagem que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, alguns palestrantes ensinam técnicas aí que quando o palestrante sobe no palco, ele tem que cumprimentar as pessoas no começo da... cumprimentar assim, ó, pessoalmente, olhar, opa, tudo bom, fazer um sinal, como se desse uma ideia de que, opa, peraí, as pessoas ali na frente conhecem isso. Então lá atrás alguém vai construir a imagem de que essa pessoa é importante. Tudo isso é feito antes da apresentação começar. Então veja como isso é interessante, tá? Pensem um pouco sobre isso, tudo isso é para ir construindo esse ethos, para ir construindo essa capacidade de influência. Porque na verdade tudo que a gente está contando aqui para vocês é como influenciar pessoas, né, gente? Como fazer as pessoas comprarem, se agradarem da ideia que vocês estão dando. Tá? Então, muito importante isso. Comunicação vem antes do PPT, storytelling vem junto, né? Storytelling vai ser contado com, lembra? Vocês vão pensar na história que vocês estão fazendo, vocês vão construir ela passo a passo, tentar construir aquela ideia de superação, né? Lembra? A ideia de superação que faz com que as pessoas gostem da jornada do herói. Então assim, ó, cara, se a Disney, se o George Lucas, se toda a saga Harry Potter, se Senhor dos Anéis explora a jornada do herói, por que tu vai deixar de fazer? Não, usa isso a teu favor, tá? Então usa isso a teu favor, que eu tô usando aqui, então tu usa aí também. Beleza? Então, sobre storytelling a gente já falou bastante, né? Todo mundo já entendeu o que é storytelling. Storytelling é explicar com criatividade, é facilitar o entendimento.
explorando justamente isso. Tudo que tu utilizar a criatividade de uma história para contar vai ser storytelling. Lembra dos três porquinhos? Pô, tinha uma moral super importante, né? Então, justamente isso que a gente vai construir, a moral da história. E essa moral da história vai vir através de arquétipos, que são as formas como os personagens se colocam. Então, se a gente tem um personagem aí que vai ser, digamos assim, ele é misterioso, ele pode ser um mago. E esse estereótipo do mago vai fazer com que as pessoas se liguem a ele de certa forma. Se ele for um governante, então ele vai se impor de uma maneira, ele vai falar de uma maneira, ele vai ter atitudes de determinada maneira. Para vocês terem uma ideia, as empresas utilizam isso pensando no seu marketing. Então a gente tem que pensar em como se posiciona, tá bem? Tudo isso ajuda a construir toda uma narrativa e fazer com que essa narrativa seja coesa, faça sentido. Lógica, construção lógica de tudo que a gente está falando e cria assim uma empatia, cria uma conexão. Tudo isso faz com que a tua história se ligue com a pessoa. Então, pensando na forma como a gente vai agir, como a gente vai se portar, a gente constrói uma história que se conecta com alguém, mais uma vez, ligando logos e patos, né? A pessoa vai inteligir e vai levar para o coração aquela mensagem que você está colocando porque ela confia em você. Então, a gente tem a moral da história. E a moral da história do que eu estou contando aqui para vocês é que vocês têm que pensar nessas três bases para comunicação aristotélica dentro de uma lógica em que o ethos é a postura como você vai assumir, a forma como você vai falar, a forma como você vai se comunicar com as pessoas à volta, antes, durante e depois da palestra. É a forma como você quer ser visto. A forma como você vai se posicionar, a posição de respeito, a posição de autoridade. Quero ser mais engraçado? Pô, isso tem que ser pensado. Quero parecer mais sério? Isso também tem que ser pensado. De qualquer forma, respeito sempre é bom, né? Tratar o pessoal da limpeza, o porteiro, né? Até o presidente da empresa da mesma maneira. Cumprimentar as pessoas, se importar com elas, faz uma parte muito importante. Então, o ethos é a postura com que você vai carregar. O seu porquê é a forma como você vai levar para o coração. E aí nós estamos falando do patos. O patos, pessoal, é o grande porquê de tudo. E aí vou roubar aqui uma teoria que eu sei que o meu amigo Derli... perceba que eu estou usando o Derli para tentar fazer uma conexão com vocês, porque eu sei que ele está aí com vocês, entendeu? Eu sei que vocês conhecem ele. Então, vejam só, já estou criando essa conexão aqui. Mas o porquê de uma apresentação, talvez ela seja o grande cenário de tudo. É por que a gente fala o que a gente fala. É aí que a gente mostra amor pelo que a gente faz. É aí que o pato se constrói. Isso é tão importante que tem um cara que o Derli gosta muito, tá? Que é o Simon Sinek. Tá? O Simon Sinek é o cara que vai escrever sobre o Golden Circle. E ele vai dizer que no fim de tudo, o mais importante de todas as organizações, de tudo que a gente constrói, e eu trago isso para dentro da comunicação, é o porquê. Importa mais o porquê, ele é muito mais relevante, as pessoas vão se ligar a você pela forma como você expressa o amor que você tem, pelo motivo, pela razão, pelo propósito que você fala, do que pela forma, né, do que o como e do que você está falando. Então é muito mais interessante ouvir alguém apaixonado e fazendo com que você entenda o sentido daquilo que ela está te dizendo, né? Te dando a importância daquilo, literalmente tirando do coração dela para levar para o seu. O Simon coloca isso de uma maneira ampla, tá? Tem gente que usa isso em teorias empresariais, no marketing, para a vida, tá? Ele é um cara, um pensador muito interessante. Sugiro que leiam e conheçam ele. Penso que o Derli deve trazer coisas para vocês sobre o Simon. Dentro da comunicação, a gente traz ele aqui para pensar sobre isso. O seu porquê é uma forma muito interessante de fazer com que as pessoas se liguem ao que você quer falar. Tá? O porquê, um grande porquê, faz com que tudo faça sentido. Tá? E aí não importa se a aula está um pouco mais maçante, se está um pouco chata, você entende o amor que aquela pessoa tem e aí você vai para cima, presta atenção e você quer saber porquê e você se interessa e você que é o apresentador atrai as pessoas com isso. Então o seu porquê é muito importante. E por último, né, o logos, que tem a ver com a inteligência expressa dentro da apresentação de vocês. Essas três premissas vão fazer com que vocês tenham uma grande apresentação, um grande trabalho. E sobre essa inteligência, eu quero pegar aqui, se o Simon Sinek tem o seu Golden Circle, eu particularmente tenho os Golden Points, tá? Que é a forma como eu acho que a gente vai aplicar esta inteligência
dentro da comunicação, que são 7 segredos, 7 coisas que, se a gente tiver 4 delas, vou dizer 4 delas presentes numa apresentação, facilmente vocês vão dominar o seu público. Então, vem comigo aqui e anota aí. Golden Points, muito importante, tá? Cara, isso aqui vale para uma conversa com o crush no corredor. Isso aqui vale para uma entrevista de emprego. Isso aqui vale para uma entrevista na rádio. Isso aqui vale para uma história com a galerinha no final de semana. Tá sentado ali naquela zoeira. Cara, isso aqui vale muito para a gente se tornar uma pessoa mais interessante. Então, os Golden Points, 7 segredos, 7, só 7. Se tu tiver 4 na tua manga, 4, tu vai fazer um grande trabalho aí, tá? Então, vamos ao primeiro deles. E tem que ser rápido, por quê? Porque precisa ser rápido. Primeiro segredo do sucesso aqui, primeiro Golden Point, eu vou chamar de síntese. O que é síntese? Vem cá, vamos pro dicionário aqui para entender o que é síntese. Síntese, substantivo feminino, método, processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos e fundi-los num todo coerente. Perceba, é um método, processo ou operação que consiste em reunir elementos. Então vamos reunir elementos que podem ser diferentes, podem não ter nada a ver uma coisa com a outra, podem ser concretos, podem ser abstratos, então eles podem ser só uma ideia e a gente vai tornar tudo isso coerente. A gente vai criar uma linha que torne isso um pensamento. Cara, então eu não estou falando para ti ficar só cortando coisa porque tu tem que diminuir. Não, tu tem que tornar aquilo coerente, as pessoas têm que entender aquilo que tu está falando. E aí que vem a arte. Porque separar aquilo que presta daquilo que não presta, daquilo que é maçante, daquilo que é chato, para algo interessante, é legal. E aí pensem comigo, quando vocês vão pro YouTube, e eu sei que vocês são uma geração que usa muito o YouTube, eu também, tá? Apesar de ser mais velho que vocês, eu também sou do YouTube, também tô lá. Uns vídeos antigos meu lá, se vocês acharem, ai que vergonha. Mas o Derli tem uns vídeos bonitos lá, hein? O Derli tem uns vídeos bonitão lá. Um dia ele vai me botar lá no YouTube também. Olha só. Quando vocês vão para o YouTube para procurar um material, para procurar qualquer aula, qualquer tutorial, responde aqui para mim. Você vai pegar o mais longo ou o mais curto? Você vai pegar o mais curto, né? Por quê? Porque tu sabe que a pessoa que fez aquele vídeo tem uma síntese melhor. Tá? Talvez eu aqui esteja sendo até pouco sintético, tu já pensou sobre isso. Mas aqui é uma aula, né? Presta atenção que não é um videozinho de tutorial aqui não. Isso aqui é uma aula. Tá? Então, aqui ó, entendeu? Síntese. Reduz, pega aquilo que importa. Pô, o Descartes criou o método cartesiano baseado nisso, né? Então, pensa nisso. Pega só aquilo que importa e leva para tua aula, leva para tua palestra, leva para tua apresentação, leva para tua história, leva para tua paquera do date. Beleza? Síntese é bom, importa, vai te deixar bem mais interessante. Então, galerinha, decide o que entra, decide o que sai, faz o melhor possível com isso, tá? E lembra aí que igual aquele grupo de pagode que a gente gosta muito, menos é mais, e é por isso que é importante quando a gente for fazer algo, a gente tem que planejar. A gente não pode sair improvisando. E até a apresentação bem pensada, um PowerPoint bem pensado, vai te ajudar a criar essa linha de pensamento, sabendo aquilo que entra, aquilo que sai, tornando aquilo coeso, interessante e sintético, tá? Então é muito importante que a gente planeje a nossa apresentação e a nossa fala. Então, primeiro Golden Point, síntese, que entra e o que sai, tá? E aí o segredo, menos é mais, tá? Número 2, carteirada. Para mim que trabalho com advogados, a gente vê muito isso, tá? Não quer dizer que advogado seja um cara chato ou uma mulher chata que fica dando carteirada por aí. Mas infelizmente esse é o mundo em que as pessoas vivem dos seus títulos. E aqui, muito interessante que a gente pense na forma como a gente está fazendo, porque a carteirada tem a ver com o ethos, galera. O nosso amigo Mário Sérgio Cortella, e eu gosto muito dele, ele tem uma ideia interessante para quem se acha muito, tá? Eu vou deixar ele falar porque ele faz melhor que eu. Fiquem com ele aí. Você sabe que nós estamos em um universo que tem 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 250 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã. Em volta desse Sol, que é o nosso Sol, tem 9 planetinhas, talvez 8, porque
estão tirando Plutão do circuito. Um desses planetas, e só um, é a Terra. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, entre outros 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Nesse planetinha existe uma coisa chamada vida. A ciência calcula que haja muitos milhões de espécies, já classificou mais de 3 milhões de espécies diferentes. Uma delas é a humana, é a Homo sapiens. Nossa espécie é só uma espécie, entre outros 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Essa espécie tem agora 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie, pertencente a um planeta que é somente um, que gira em torno de uma estrelinha, que está entre 250 bilhões de outras, compondo apenas uma galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Por isso, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que posso empinar o nariz? Quem sou eu para achar que o único jeito de ser humano é como eu sou? Quem sou eu para desprezar outra pessoa e achar que sou superior? Por isso, quando me perguntam, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Vem aqui que eu explico. Mário Sérgio Cortella, o maravilhoso, nos dá uma aula incrível para dizer que a gente é o vice-treco do subtroço, que a gente não é nada. Então, se a gente não é nada, se a gente é no meio de um planeta, uma espécie, em outras 350 milhões de espécies, cara, só essa ideia de perspectiva já nos coloca num lugar que a gente tem que pensar, pô, peraí, bicho, talvez a gente não seja lá tudo isso que a gente pensa, né? Então a gente tem que ter calma, porque assim, ó, tu é igual a pessoa que está do teu lado. Então a carteirada, ela tem um sentido importante porque ela constrói o ethos. A gente apresenta os nossos títulos e tudo mais, é verdade. Só que eu gosto muito da ideia do desembainhar a espada. O que é isso? Vocês já perceberam que quem carrega uma espada geralmente tem poder, certo? Por quê? Porque a espada corta. Só que se a pessoa, quando ela vai dar uma ordem, ela precisa sempre desembainhar a espada, ela precisa mostrar a espada, é a espada que tem força e não ela. Então você tem que pensar bem quando você precisa desembainhar a espada, que é falar sobre de quem você é filho, quanto dinheiro você tem, o que você faz, quais os seus títulos, porque tudo isso te torna um grande chato, na verdade. Tá? Então não fica se achando ali, porque tudo isso tem a ver com a construção da tua autoridade, que não é ser autoritário, é a autoridade que tu precisa construir. E aí tu precisa ser humilde para fazer isso. Tá? Por quê? Porque humildade te constrói como humanidade. E não há nada que te diminua por ser humilde. Nunca, jamais. Muito pelo contrário. Não tem nada a ver com a ideia de ser menos. Não. As pessoas com o maior conhecimento que eu conheço e tenho relação são as pessoas mais humildes que eu conheço. Geralmente, quanto menor o indivíduo, maior a gritaria que faz em torno dos seus ganhos e dos seus extras e dos seus títulos. Então, muito importante a gente fazer isso, porque a construção da humanidade faz com que tu crie ligação com as pessoas. Quando as pessoas acham que tu tá te achando, elas vão te cortar. Então, não faça isso. Carteirada é muito importante porque constrói a tua credencial. Mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que mostrar quem a gente é. A gente tem que colocar valor aí. E o Bourdieu tem uma frase interessante que ele diz: mais importante do que o que é falado é quem fala. E isso, em tese, pode ser verdade. Eu concordo em parte com o Bourdieu. Só que a gente não pode achar que a gente vai chegar ali e dizer porque eu tenho um doutorado, porque eu ganho R$1 milhão. As pessoas têm que nos ouvir. Não, a gente tem que ter ideias muito bem construídas. Tá? Porque isso vai nos dar credibilidade. Então a carteirada importa sim, tá? É importante demonstrar credencial, ajuda a construir o teu ethos. Agora vai com calma, seja humilde, tá? Esse é o segredo da carteirada. Ponto 2. Tenha credibilidade para falar o que tu fala, tá? E é isso que tu vai construir com a carteirada.
Tá aqui o ponto 2. E o nosso último ponto da aula de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, é a resolução, é como resolver a carteirada. Que é mostrando que tu é de carne e osso, meu querido, porque eu sei que tu é. Só pode ser, não tem outro jeito de ser. Todo mundo é de carne e osso. E aí é uma premissa interessante. Todo mundo é de carne e osso. No fim das contas, né, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Tu já deve ter ouvido essa frase antes. Então, aqui na comunicação, isso também é importante. Carne e osso é o nosso último ponto de hoje e a gente vai explorar a vulnerabilidade. Todo mundo aí já ouviu falar essa frase, essa palavra está meio na moda, né, a palavra do momento. Vulnerabilidade. E aí, você vai trabalhar um videozinho aí depois de uma mulher muito interessante, uma pesquisadora muito interessante, que foi pesquisar justamente a vulnerabilidade, chamada Brené Brown. Tá? Ela é ótima, é o TED mais visto de todos os tempos, então vocês vão trabalhar sobre isso, vocês vão ver que ela é alguém que não tem uma comunicação tão poderosa assim, vai falar inclusive sobre isso, mas como a vulnerabilidade ela é importante para criar conexão. Vulnerabilidade, galera, é a forma como a gente vai construir isso. E o storytelling é muito baseado nisso. A ideia de superação, atrair na jornada do herói, tem a ver justamente porque a gente demonstra as nossas fraquezas, ou seja, os pontos aos quais nós somos vulneráveis. Tá? Se a gente acha que eu vou negar todas as minhas fraquezas me torna forte, justamente pelo contrário. Tudo que é rígido demais quebra. Tá? Só vocês imaginarem um concreto. Quando a gente vai para o estádio de futebol e está tudo muito animado, a gente sente aquela coisa balançando, né? E tem que balançar, porque se não balançar, quebra. Tá? Então pense bem, o vidro é muito rígido, mas ele quebra muito fácil. Tá? Pense nisso. Então, quando vamos construir essa história, tem que pensar assim, porque é sobre humanidade. É sobre como a gente constrói a nossa humanidade e como a nossa humanidade vai se conectar de outras pessoas. Vou trazer para vocês o exemplo desse cara aqui. This is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Ele vai contar 3 historinhas aí. E vocês, é claro, vão ter o vídeo inteiro à disposição de vocês. Esse é um discurso muito famoso, que é o discurso do Steve Jobs na Universidade de Stanford. Detalhe, ele que nunca se formou, está aí dando um discurso para uma turma que está se formando, veja só. E todo mundo aqui conhece o Steve Jobs, né? Eu não sei o quanto vocês estão ligados, mas o cara é o criador da Apple, o cara foi um dos fundadores da Pixar, tá? E assim, ó, o pai da apresentação, tá? Então tudo que a gente fala sobre a apresentação é meio que inspirado nele. E aqui, além desse cara ser dono, criador aí de uma das maiores, já foi a maior empresa do mundo, hoje é a segunda maior empresa do mundo, milhões de fãs por aí, o Steve Jobs foi um cara muito revolucionário. E ele chega ali para contar a sua história e ele vai contar sobre como ele foi demitido da empresa que ele criou, tá? E ele vai mostrar que ele é de carne e osso. Por quê? Vai mostrar que é adotado, vai mostrar que passou por pobreza e juntava garrafa durante a faculdade, que ele foi demitido da própria empresa que ele criou e que ele estava com câncer. E na época ele dizia que estava curado e, infelizmente, acabou falecendo por causa desse câncer. Cara, se o Steve Jobs tem a capacidade de chegar e falar sobre aquilo que é mais frágil para ele, um dos homens mais inteligentes e poderosos da sua geração, um cara que revolucionou a forma como a gente trata tecnologia e comunicação no mundo, chega e diz todas as porcarias que viveu na vida, a gente tem medo de fazer por quê? Porque esse cara é muito forte e a gente também precisa ser. A gente precisa mostrar justamente que a gente é de carne e osso. Prestem muita atenção nesse discurso do Jobs. Tem uma mensagem incrível aí, tá? Que eu acho que é uma forma bem interessante de levar a vida, mas preste atenção em como ele constrói a filosofia de vida dele. E vejam, o cara chega ali e abre o seu coração e nos toca. Por que nos toca? Porque ele, no alto da sua inteligência, não está olhando para o público, ou seja, para nós, para aquele pessoal que estava vendo aquela palestra e se achando superior. Não. Ele também não se inferiorizou ao expor aquilo que estava querendo dizer. Não. Ele se colocou na mesma linha, porque todo mundo aqui é de carne e osso.
Eu tenho uma certeza que todo mundo aqui já chorou, todo mundo aqui já caiu, todo mundo aqui já quebrou a cara, todo mundo aqui já tomou uma nota ruim, um pé na bunda, porque é normal. Então quando a gente se coloca nesse nível, a gente se coloca como igual. Mesmo que a gente esteja falando de uma coisa que a gente tem mais conhecimento que o público, a gente quer passar esse conhecimento para o público. E importa que a gente conecte com ele. Então, muito importante que a gente faça isso a partir de um ponto de humanidade, que demonstra que a gente é de carne e osso. E essa é a ligação que vai fazer grande sucesso. Tá? Demonstrar que a gente é de carne e osso é a forma mais interessante de demonstrar isso. Pensa bem, pensa naquilo que te dói, mas que também é aquilo que te faz mais forte, naquilo que te faz crescer. A tua história é baseada em tudo aquilo que tu superou. Tem uma frase do Sartre que diz que não importa o que os outros fizeram com a gente, mas importa o que a gente faz com o que os outros fizeram da gente. É como a gente se constrói. E a gente não tem que ter vergonha disso, a gente tem que usar isso a nosso favor, porque tudo isso nos torna mais fortes. Então, traga isso para a sua apresentação, traga isso para a sua história, traga isso para você, porque importa muito. Tá? A empatia que se cria em torno desse conteúdo vai ser muito maior, porque está falando de humano para humano. A gente sente o que o outro sente. Percebam quando vocês ouvirem a Brené Brown falando, percebam no discurso do Steve Jobs. Prestem atenção nisso e eu acho que vocês vão achar bem interessante. Lembre-se, vocês são de carne e osso, o seu público também. Criem empatia. E agora com vocês, prestem muita atenção nesses 2 TEDs que vocês vão ver aí.